abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 16. Mateus 16, vamos ler do versículo 21 ao 23. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum vai acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Obrigado, Senhor. Obrigado a Deus pela Escritura Sagrada que acabamos de ler e por outras mais que porventura viermos a compartilhar, Senhor, como parte desta mensagem. Pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Pedimos que o Senhor nos conceda graça e sabedoria do alto, pelo Espírito Santo, a fim de podermos compreender, Senhor, a Tua vontade, a fim de podermos ouvir a Tua voz. Fale-nos nesta noite, Senhor, fale-nos, Deus. Não fale o Gilson, não fale o homem. Sim, Senhor, nós queremos ouvir o Senhor nos falar. Em o nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Podeis sentar. Jesus, certa vez, perguntou para os seus discípulos o que eles andavam ouvindo por onde passavam a respeito dele. O que as pessoas estão dizendo por aí a meu respeito? O que dizem ou quem dizem que eu sou? Então, alguns responderam que era João Batista, outros que era Elias, outros estão dizendo por aí que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus captou deles as informações a respeito da impressão que eles tinham, né, e dos comentários, do que eles andavam ouvindo a respeito daquele pregador diferente que estava andando pela Galileia. E ele então virou para os seus discípulos e perguntou: e vocês? O que vocês dizem? Ou quem dizem que eu sou? Diz o versículo 15. E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus.
era uma revelação verdadeira, não era uma revelação vinda da carne, era uma revelação vinda do alto, vinda do próprio Deus. Era o próprio Deus que tinha mostrado isso para Pedro, porque Jesus de fato era o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Então, desde que ele aceitou essa revelação, ele foi identificado entre os seus discípulos como sendo o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cristo prometido, o Filho do homem, o Messias, o Rei prometido muitos séculos antes. Então, Mateus começa no versículo 21 dizendo: desde esse tempo. Que tempo? O tempo em que, de fato, Jesus foi identificado como sendo o Cristo. Bom, já que agora eles sabem quem eu sou, está na hora deles saberem então que Cristo eu sou. Como será o governo desse Cristo? Então, desde esse tempo, versículo 21 diz: Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, então, sofrimento, fosse morte, e no terceiro dia ressuscitasse, ressurreição. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, pare de sofrer. Senhor, sofrimento não combina com glória. Senhor, deixa esse negócio de sofrimento para os outros, vamos pregar uma mensagem mais para cima, mais alegre, uma mensagem triunfalista, só vitória. É uma mensagem melhor do que essa coisa de sofrimento, morte. Se fosse só ressurreição, Jesus, tudo bem, mas sofrimento e morte não fica bem. Antes de avançar na mensagem, queria compartilhar algo com vocês. Um amigo me convidou para ir à sua casa um dia desses. Ele fez uma viagem recentemente e foi para um outro estado no Brasil, e quando ele voltou, ele e a esposa, ele estava com Covid. Ficou 15 dias, quase morreu. Tem um pouquinho mais de 70 anos ele. E ele esteve na igreja, esteve no culto, aí falou: poxa, precisava tanto conversar com o pastor. Eu pensei que fosse para conversar sobre o deserto que ele passou dos 15 dias que ele achou que fosse morrer. Aí fui lá. Chegando lá, ele me falou que tem assistido umas mensagens na televisão, que ele estava gostando muito das mensagens que ele tem ouvido, e ele estava cogitando a possibilidade de frequentar essa igreja. Mas que alguém falou para ele que ele não deveria fazer isso porque a igreja onde ele está ouvindo as mensagens é uma seita. E aí ele falou: o pastor deve saber me explicar. Então conversamos, e eu perguntei se a pessoa que disse que era uma seita não tinha explicado por que ele dizia que era uma seita. Ele falou que não. Então conversamos, e eu esclareci para ele o porquê de alguns considerarem essa igreja como sendo uma seita, e assunto encerrado. Mas durante as conversas, ele me falou de um outro trabalho que ele faz, e eu sei, desde a outra igreja que ele frequentava. Ele não é membro aqui, ele vem aqui de vez em quando, mas é um amigo de muitos anos, embora mais velho que eu. E eles têm um trabalho de distribuição de quentinhas para pessoas em situação de rua.
Eu sempre o vi muito empolgado. De vez em quando ele manda para mim pedindo ajuda para doar alimentos. Poxa, ajuda aqui. Porque nós vamos distribuir não sei quantas cestas, vamos distribuir não sei quantas quentinhas. Me ajuda. De vez em quando eu ajudo. Mesmo ele sabendo que a gente tem o nosso trabalho aqui também, de cestas básicas e de refeições para pessoas em situação de rua. Mas eu sei que ele gosta muito, ele tem muito prazer no que ele faz. E por causa de um probleminha que aconteceu lá na distribuição, ele pensou em parar, pensou em deixar de fazer o seu trabalho. E essas conversas sobre fazer boas obras me trouxeram uma preocupação. Não por causa dele, mas por causa de algumas coisas que eu percebi na fala dele. Há pessoas, meus irmãos, tão preocupadas em trabalhar na obra de Deus, que não gastam tempo para conhecer o Deus da obra e não gastam tempo para aprender a respeito da principal obra de Deus, que é a obra que ele realizou na cruz. Eu quero dizer algo para vocês nessa noite. Fazer boas obras sem a mensagem do verdadeiro evangelho, que é a mensagem da cruz, é humanismo. Existem muitas obras sociais que são feitas no Brasil e no mundo, que são obras humanistas. Algumas dessas obras humanistas, elas são feitas por pessoas que acreditam que elas vão ser salvas por causa das obras sociais que elas fazem. Porque o catolicismo romano, ele proclama a salvação por obras. Mas não é a única religião que acredita na salvação através das obras. A pessoa crê, mas ela também precisa fazer as obras. Porém, há muitas obras sociais que são feitas puramente como uma atitude humana. Existem comerciantes que se unem, que se juntam e compram alimentos e vão nos atacadões da vida aí, compram toneladas de alimentos, organizam, montam as cestas básicas e assistem pessoas e ajudam pessoas. E isso é bonito, isso é uma coisa boa de se ver do ponto de vista humano, mas é humanismo puro. Não há salvação em obras sociais. Obras sociais não salvam. Humanismo não salva. Há muita gente fazendo o bem sem olhar a quem, há muita gente ajudando os pobres, há muita gente dividindo o seu pão, mas estão apenas fazendo obras sociais como um fim em si mesmo. Mas obras sociais, eu repito, não salvam. O que salva é a cruz. O que salva é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da cruz. Existe uma frase bastante usada nos nossos dias que afirma que menos é mais. Mas no tocante à verdade bíblica, a mensagem da salvação, nós não podemos tirar nem pôr no Evangelho. Nem podemos acrescentar, nem podemos subtrair. Nem menos, nem mais. Nós precisamos crer na mensagem toda e precisamos proclamar essa mensagem na sua íntegra. Muitas pessoas têm acrescentado pensamentos humanos ao Evangelho. Eu vi há pouco tempo um vídeo do ator e humorista Pedro Cardoso, aquele que participava da Grande Família. Ele tinha um nome, Augustinho, que vestia uma roupa, né,
diferente, uma calça diferente, era uma estampa diferente da calça com a camisa, né, e tal. O Agostinho, Pedro Cardoso, nesse vídeo, ele começa a falar sobre os evangélicos. Ele fala que os evangélicos, eles não podem continuar falando de Jesus como alguém que morreu, que ressuscitou, porque isso não combina com um Deus que é poderoso. E a gente não deveria ficar remexendo e relembrando isso, falando dessa morte de Jesus. Como se ele entendesse alguma coisa da Bíblia. Mas esse, meus irmãos, é um tipo de pensamento que estava presente mesmo nos dias de Jesus. Quando Jesus revelou aos seus discípulos que ele iria para a cruz, Pedro achou que precisava ajudar Jesus a pensar com mais clareza. Acho que Jesus não acordou muito bem hoje. Acho que Jesus acordou com o pé esquerdo. Jesus não teve uma boa noite de sono, certamente, e ele não está bem. Eu preciso lembrar a ele algumas coisas. Eu preciso ajudar Jesus a pensar com mais clareza. Então, Pedro chamou Jesus em particular e falou: Jesus, não pense isso. Deus não permita que isso aconteça com você. Esse negócio de que vai sofrer, vai morrer, depois vai ressuscitar, não pensa nisso não, para de sofrer. Vamos pregar uma mensagem mais positiva. Vamos anunciar uma mensagem mais alegre, uma mensagem mais para cima. Porque essa mensagem de sofrimento e de morte não vai agradar as pessoas. Essa mensagem de sofrimento e de morte não vai atrair as pessoas. E o que Pedro diz para Jesus? Isso de modo nenhum vai acontecer. Como é que é? Jesus está dizendo que vai acontecer algo com ele. Jesus é o Filho de Deus. O próprio Pedro tinha acabado de receber uma revelação. Quem é o Filho do Homem? Ah, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Jesus, me desculpe qualquer coisa, essa tua fala sobre morte e sofrimento não combina com o Cristo que nós estamos esperando. O Cristo que nós aguardamos, o Messias prometido, ele vem para julgar, ele vem para conquistar, ele vem para libertar, ele é um libertador. Isso de modo nenhum irá acontecer. Qual foi a reação de Jesus? O que Jesus disse para Pedro? Vamos ficar só com o final, porque a primeira parte é severa, é dura, né? Jesus chamou Pedro de Satanás. Jesus viu Satanás na vida de Pedro. Não pode ser, o meu discípulo que está falando uma coisa dessa, só pode ser Satanás. Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço. Por que Jesus é tão duro? Por que Jesus é tão severo? Por que Jesus é tão rigoroso com Pedro, meus irmãos? Ele diz: porque você não leva em consideração as coisas de Deus, mas sim a dos homens. Você está diluindo o meu evangelho. Você acha que Deus precisa de ajuda dos homens para fazer a vontade dele? Pedro estava subtraindo a ofensa da cruz. A mensagem da cruz, meus irmãos, foi ofensa no passado,
no primeiro século e continua sendo ofensa nos nossos dias. A mensagem do Evangelho da cruz, do Evangelho de Jesus Cristo, é uma mensagem ofensiva ao mundo. Durante esse carnaval, a mensagem que o mundo tentou transmitir, na sua maioria no carnaval, nos blocos, nas escolas de samba, foi uma mensagem de que Satanás é alguma coisa, que o diabo é alguma coisa, e os seus demônios, eles têm algum valor, eles servem para alguma coisa, eles tentam de todos os jeitos silenciar a voz do Evangelho. Eles zombam em algumas canções, em alguns sambas, enredos, eles zombam da cruz, eles zombam do Cristo, eles zombam de Deus. Zombam da Bíblia, zombam da igreja, zombam da verdade. Humanamente, meus irmãos, Pedro não podia suportar a ideia de que Jesus escolheria o caminho humilhante da cruz. Não, o Cristo, o Filho do Deus vivo, não pode parar numa cruz. A cruz era uma morte muito cruel, a cruz era uma morte muito ofensiva, a cruz era uma morte horrível, vergonhosa, mas era o caminho que Deus havia escolhido para salvar o mundo. E Pedro quis subtrair a cruz do plano de Deus. E nós também queremos subtrair a ofensa da cruz. Nós, vez por outra, queremos adaptar nossas cruzes e torná-las mais atraentes. Aquilo que era símbolo de vergonha e de sofrimento no passado, que se tornou um símbolo do cristianismo, nós pintamos de ouro para usar como um adorninho. Carregamos no peito, no pescoço, nos brinquinhos, as nossas cruzezinhas, belas. Tentamos tornar as nossas cruzes mais atraentes. Por isso tendemos, meus irmãos, a evitar as partes desagradáveis do Evangelho, que falam de crucificação, que falam de pecado, que falam de arrependimento. Não fale isso para as pessoas lá fora, senão elas não vêm na igreja. Chamem-a para um chá, chamem-a para um jantar, chamem-a para um encontro jovem, com música bacana, com música alegre. Convide-as para um encontro de oração pela família, talvez ela venha. Quem não quer uma oração pela família? Fale com elas que pode ser uma oportunidade para Deus abrir uma porta e quem sabe ela possa prosperar até financeiramente na vida. Isso agrada mais do que falar de crucificação, falar de pecado e falar de arrependimento. Pregue, pare de sofrer. Porque as pessoas não querem sofrer, então não diga que Jesus sofreu e que se as pessoas vierem, elas também irão sofrer. Eu não tenho como subtrair a ofensa da cruz. Eu não tenho como subtrair a mensagem do Cristo, a mensagem que vem depois dessa narrativa. Olhe na sua Bíblia, veja se Jesus não está chamando os discípulos para tomarem a sua cruz também. Quem quiser ser meu discípulo, quem quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Temos que continuar falando de sofrimento, morte, crucificação, ressurreição, pecado e arrependimento. Mas não apenas subtração,
É pecado subtrair a ofensa da cruz, diluir a mensagem, diminuir alguma coisa na mensagem? Acréscimo também. Acréscimos também são proibidos porque são perigosos, são nocivos. Acréscimos ao Evangelho são tão perigosos quanto subtrações. Aliás, Apocalipse diz: ai daquele que acrescentar alguma coisa. A profecia, a palavra, ser uma pessoa de certa moralidade, ser alguém muito obediente, ser alguém que faz, que serve muito, que trabalha muito, ser alguém muito religioso, alguém que dá esmolas, alguém que vai para as vigílias e vai para os montes e se envolve e faz e faz e faz. Tudo isso pode ter o seu valor, mas sem a cruz é apenas pensamento humano, meus irmãos. Nunca devemos fazer acréscimos à declaração de Deus de que nós somos cristãos pela fé, nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo sua carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, ele diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É pela graça que vocês são salvos, é pela graça que nós somos salvos, e essa é a mensagem que nós temos que anunciar, essa é a mensagem que nós temos que proclamar para quem está lá fora. É a mensagem da salvação pela graça mediante a fé, não por obras. A salvação mediante a cruz. A notícia trágica para a humanidade é de que nós estamos todos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estamos separados de Deus e estamos espiritualmente mortos. Alguém diz: mas eu nasci, estou bem vivo. Pode estar em pé. Ah, mas eu até consigo fazer algumas coisas boas, eu consigo até amar e fazer algumas coisas boas por amor a quem menos tem, a quem mais precisa. Nós conseguimos fazer algumas coisas boas porque Deus nos fez à sua imagem e semelhança. E como pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, nós temos um coração generoso. Mas espiritualmente a Bíblia diz que todos nós nascemos no pecado, nós nascemos mortos. Nós somos tão atraentes para Deus quanto um cadáver num banquete. Mateus 23, versículo 27, um pouquinho à frente. Vinte e três, 27, Jesus disse: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda a podridão. Diante de Deus, nós somos assim. Nós dizemos: estamos vivos e bem vivos. Mas Deus sabe o que temos no nosso interior.
Chamar uma pessoa de pecadora é uma mensagem desagradável. Dizer para uma pessoa que ela precisa se arrepender da vida que está levando é, para algumas pessoas, uma mensagem desagradável, uma mensagem ofensiva. Dizer que essa pessoa precisa do perdão, precisa confessar os seus pecados, crer em Jesus Cristo, arrepender-se da vida que leva e receber Cristo na sua vida para receber o perdão, é, humanamente falando, uma mensagem que parece que não atrai muitos amigos e não influencia as pessoas. Mas quem disse que Deus nos mandou ganhar as pessoas falando bonito e falando humanamente? Essa mensagem pode ser difícil de ser ouvida para quem não tiver ouvidos para ouvir, porém, se Deus quiser salvar alguns, Ele vai salvar pela palavra da cruz, que é loucura para aqueles que se perdem, é ofensa para alguns, é loucura para os outros, mas para nós que somos da fé, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E se Deus quiser salvar alguns por essa mensagem ofensiva, Ele dará ouvidos para ouvir aqueles que Ele quiser salvar. E estes ouvirão essa mensagem não como humanamente falada, mas como vinda de Deus. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Versículo 21, do capítulo 16. Desde esse tempo em que Jesus foi identificado como sendo o Cristo e aceitou essa identificação, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos o que era necessário. Era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto, no terceiro dia ressuscitasse. Era necessário, é necessário, essa é a condição para que os pecadores sejam salvos. Tem de haver a mensagem do Cristo, tem de haver a mensagem do Evangelho, tem de haver e tem de ser pregada a mensagem da cruz, sofrimento, morte e ressurreição de Cristo. A boa notícia, meus irmãos, para a humanidade perdida hoje é que na cruz, Jesus Cristo oferece uma oferta de vida. Jesus oferece uma oferta de vida para que indivíduos sejam livres da escravidão do pecado, para que indivíduos sejam livres da morte. É a oferta de vida para os que estão perecendo sob a ira de Deus, para que aquele que nos entregou a sua vida nos liberte e nos salve. Queridos, eu estou preparando para concluir. A Bíblia está cheia da linguagem dessa grande oferta de Deus que Ele fez para nós. Somos prisioneiros e podemos ser libertos. São essas imagens que o Evangelho transmite para nós. Os prisioneiros são libertos, os perdidos são achados, os cegos veem, os famintos são saciados, os mortos recebem vida. A oferta do Evangelho é que nossos pecados, em todo o seu horror, eles podem ser perdoados e que nós podemos ser adotados como filhos de Deus, na família bendita do Senhor, se tão somente abandonarmos o nosso pecado, principalmente o pecado de incredulidade.
e colocarmos nossa fé em Jesus. Esta é a mensagem para todos, para que creiam e sejam salvos. Essa foi a mensagem que chegou até nós, que nos alcançou. E se você ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor, você precisa fazer isso. Creia, arrependa-se, receba perdão dos seus pecados, confesse Jesus Cristo como seu único e suficiente, seu único Senhor e suficiente Salvador. E pregue Jesus, pregue o seu sofrimento, pregue a sua morte, pregue a sua ressurreição. Não floreie, não diminua a mensagem do Evangelho. Não acrescente nada à mensagem do Evangelho. Pregue a palavra. Pregue o Evangelho da cruz. Pregue Cristo. O que o mundo precisa. Jovens, adultos, homens, mulheres, velhos, crianças, o que eles precisam, e nós também, é de Jesus Cristo e este crucificado, morto sim, mas ressuscitado ao terceiro dia. A ceia do Senhor nos lembrou disso nessa noite. Essa mensagem que nós temos que anunciar. O pão e o cálice nos lembram o sofrimento, a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Porque a morte não pôde detê-lo, ele não ficou preso no sepulcro. O sepulcro ficou vazio, ele ressuscitou e está entronizado à destra de Deus. Amém? Não dilua a mensagem. Não tente tornar a mensagem agradável, porque nos arriscaríamos a ouvir palavras tão duras de Jesus. Você não cogita das coisas de Deus. Você cogita das coisas dos homens. Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, nos ajude. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Nos ajude a colocar o nosso coração, Senhor, tão somente em Ti, nessa mensagem contundente, nessa mensagem poderosa que é o Evangelho, que é a única boa notícia para aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. A única mensagem capaz de trazer perdão e salvação. Obrigado por abrir os nossos olhos. Obrigado por desimpedir os nossos ouvidos. Obrigado, Senhor, por remover todo o empecilho do nosso coração, para que nós pudéssemos receber o perdão e a salvação. Obrigado. Ajude-nos, Senhor, a sermos fiéis na proclamação dessa salvação para outras pessoas que estão cruzando o nosso caminho, na nossa família, no nosso condomínio, no nosso bairro, no nosso trabalho, na universidade. Ajuda-nos, Senhor. Sejamos fiéis e usa-nos para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém.